Chancellor Merz, você tem falado repetidamente sobre a responsabilidade da Alemanha pela segurança europeia. Essa responsabilidade não pode ser cumprida por meio de slogans, memória seletiva ou pela normalização constante do discurso de guerra. As garantias de segurança não são instrumentos de via única. Elas funcionam nos dois sentidos. Isso não é um argumento russo, nem americano. É um princípio fundamental da segurança europeia. Explicitamente incorporou do OTAN Helsinki no Rio Tratado do Oeste e em década de diplomacia do Portobello. A Alemanha tem o dever de encarar este momento com seriedade e honestidade históricas. Nesse aspecto, a retórica e as escolhas políticas recentes ficam perigosamente aquém. Desde 1990, as principais preocupações de segurança da Rússia foram repetidamente ignoradas, diluídas ou diretamente violadas, muitas vezes com a participação ativa ou a conivência da Alemanha. Esse histórico não pode ser apagado se a guerra na Ucrânia for chegar ao fim, e não pode ser ignorado se a Europa quiser evitar um estado permanente de confronto. No fim da Guerra Fria, a Alemanha deu aos líderes soviéticos e depois russos garantias repetidas e explícitas de que a OTAN não se expandiria para o leste. Essas garantias foram dadas no contexto da reunificação alemã. A Alemanha se beneficiou enormemente delas. A rápida unificação do seu país, dentro da OTAN, não teria ocorrido sem o consentimento soviético baseado nesses compromissos. Fingir depois que essas garantias nunca tiveram importância ou que foram apenas comentários casuais não é realismo, é revisionismo histórico. Em 1999, a Alemanha participou do bombardeio da Sérvia pela OTAN, a primeira grande guerra conduzida pela aliança sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Essa não foi uma ação defensiva. Foi uma intervenção que estabeleceu um precedente e alterou fundamentalmente a ordem de segurança do pós-Guerra Fria. Para a Rússia, a Sérvia não era uma abstração. A mensagem foi clara. A OTAN usaria a força além de seu território, sem aprovação da ONU e sem levar em conta as objeções russas. Em 2002, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do Tratado de Mísseis Antibalísticos, um pilar da estabilidade estratégica por 3 décadas. A Alemanha não apresentou objeções sérias. No entanto, a erosão da arquitetura de controle de armas não ocorreu em um vácuo. Os sistemas de defesa antimísseis implantados mais próximos das fronteiras da Rússia foram, com razão, percebidos por ela como desestabilizadores. Descartar essas percepções como paranoia foi propaganda política, não diplomacia sólida. Em 2008, a Alemanha reconheceu a independência do Kosovo, apesar dos avisos explícitos de que isso enfraqueceria o princípio da integridade territorial e criaria um precedente que repercutiria em outros lugares. Mais uma vez, as objeções da Rússia foram descartadas como má-fé, em vez de serem tratadas como preocupações estratégicas sérias. O avanço constante para expandir a OTAN à Ucrânia e à Geórgia, formalmente declarado na Cúpula de Bucareste de 2008, ultrapassou a mais nítida das linhas vermelhas, apesar das objeções veementes, claras, consistentes e repetidas levantadas por Moscou ao longo de anos. Quando uma grande potência identifica um interesse central de segurança e o reitera por décadas, ignorá-lo não é diplomacia. É uma escalada deliberada. O papel da Alemanha na Ucrânia desde 2014 é especialmente preocupante. Berlim, ao lado de Paris e Varsóvia, intermediou o acordo de 21 de fevereiro de 2014 entre o presidente Yanukovych e a oposição, um acordo destinado a conter a violência e preservar a ordem constitucional. Em poucas horas, esse acordo desmoronou. Seguiu-se uma derrubada violenta. Um novo governo surgiu por meios extraconstitucionais. A Alemanha reconheceu e tapou imediatamente o novo leme. O acordo reporta que a Alemanha havia garantido e abandonado sem qualquer consequência. O Acordo de Minsk II de 2015 deveria ser a correção, um marco negociado para encerrar a guerra no leste da Ucrânia. A Alemanha novamente atuou como fiadora. No entanto, durante 7 anos, o Minsk II não foi implementado pela Ucrânia. Kiev rejeitou abertamente suas disposições políticas. A Alemanha não as fez cumprir. Ex-líderes alemães e de outros países europeus reconheceram desde então que Minsk foi tratado menos como um plano de paz e mais como uma medida temporária. Essa admissão, por si só, deveria levar a um acerto de contas.
Diante desse cenário, os apelos por mais armas, uma retórica cada vez mais dura e uma determinação cada vez maior soam vazios. Eles pedem que a Europa esqueça o passado recente para justificar um futuro de confronto permanente. Chega de propaganda. Chega da infantilização moral do público. Os europeus são plenamente capazes de entender que os dilemas de segurança são reais, que as ações da OTAN têm consequências e que a paz não é alcançada fingindo que as preocupações de segurança da Rússia não existem. A segurança europeia é indivisível. Esse princípio significa que nenhum país pode fortalecer sua segurança às custas de outro sem provocar instabilidade. Também significa que diplomacia não é apaziguamento e que honestidade histórica não é traição. A Alemanha já entendeu isso. A Ostpolitik não era fraqueza, era maturidade estratégica. Ela reconhecia que a estabilidade da Europa depende do engajamento, do controle de armas, dos laços econômicos e do respeito pelos interesses legítimos de segurança da Rússia. Hoje a Alemanha precisa novamente dessa maturidade. Pare de falar como se a guerra fosse inevitável ou virtuosa. Pare de terceirizar o pensamento estratégico para os discursos da aliança. Comece a se envolver seriamente na diplomacia, não como um exercício de relações públicas, mas como um esforço genuíno para reconstruir uma arquitetura de segurança europeia que inclua, em vez de excluir, a Rússia. Uma nova arquitetura de segurança europeia deve começar com clareza e moderação. Em primeiro lugar, é necessário um fim inequívoco da expansão oriental da OTAN, para a Ucrânia, para a Geórgia e para qualquer outro estado ao longo das fronteiras da Rússia. A expansão da OTAN não foi uma característica inevitável da ordem pós-Guerra Fria. Foi uma escolha política, tomada em violação de garantias solenes dadas em 1990 e levada adiante apesar dos repetidos alertas de que desestabilizaria a Europa. A segurança na Ucrânia não virá do envio antecipado de tropas alemãs, francesas ou de outros países europeus, o que apenas aprofundaria a divisão e prolongaria a guerra. Ela virá por meio da neutralidade, respaldada por garantias internacionais credíveis. O registro histórico é claro. Nem a União Soviética nem a Federação Russa violaram a soberania de estados neutros na ordem do pós-guerra. Nem a Finlândia, nem a Áustria, nem a Suécia, nem a Suíça, nem outros. A neutralidade funcionou porque abordava preocupações legítimas dos estados isolados. Numa de estática não possam sentir ninguém. Em segundo lugar, a estabilidade exige desmilitarização e reciprocidade. As forças russas devem ser mantidas bem afastadas das fronteiras da OTAN, e as forças da OTAN, incluindo sistemas de mísseis, devem ser mantidas bem afastadas das fronteiras da Rússia. A segurança é indivisível, não unilateral. As regiões fronteiriças devem ser desmilitarizadas por meio de acordos verificáveis, não saturadas com cada vez mais armas. As sanções devem ser suspensas, como parte de um acordo negociado. Elas não conseguiram trazer a paz e causaram sérios danos à própria economia da Europa. A Alemanha, em particular, deve rejeitar a confiscação imprudente de ativos estatais russos, uma violação flagrante do direito internacional que mina a confiança no sistema financeiro global. Reviver a indústria alemã por meio de um comércio legal e negociado com a Rússia não é capitulação, é realismo econômico. A Europa não deve destruir sua própria base produtiva em nome de uma postura moral. Por fim, a Europa deve retornar às bases institucionais de sua própria segurança. A OSCE, e não a OTAN, deve voltar a servir como fórum central para a segurança europeia, a construção de confiança e o controle de armamentos. Autonomia estratégica para a Europa significa exatamente isso, uma ordem de segurança europeia moldada pelos interesses europeus e não uma subordinação permanente ao expansionismo da OTAN. A França poderia legitimamente estender sua dissuasão nuclear como um guarda-chuva de segurança europeu, mas apenas em uma postura estritamente defensiva, sem sistemas avançados que ameacem a Rússia. A Europa deve pressionar urgentemente pelo retorno ao marco do INF e por negociações abrangentes de controle estratégico de armas nucleares envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, e com o tempo, a China. Mais importante, chanceler Merz, estude a história e seja honesto sobre ela. Sem honestidade não pode haver confiança.
Sem confiança, não pode haver segurança. E sem diplomacia, a Europa corre o risco de repetir as catástrofes das quais afirma ter aprendido. A história julgará o que a Alemanha escolhe ou escolhe esquecer. Desta vez que fez que a Alemanha escolha diplomas e cumpra sua palavra. Respeitosamente, Jeffrey D. Sachs, professor universitário, Universidade de Columbia.